Bem-vindos a mais um podcast Ver Aliança, aquele momento de casais para casais. E hoje a gente está aqui mais uma vez com um casal extremamente especial. A Mari e o André, muitíssimo obrigado pelo sim de vocês. Né? Que Deus abençoe, guarde e ilumine a família de vocês sempre. Amém. Amém. Obrigada pelo convite. Obrigado, realmente. E na verdade a gente está aqui com a Mari, com o André, e tem uma participação especial também que está aqui atrás das câmeras, que é o Gabriel, o pequeno Gabriel. Acho que já vocês vão escutar ele participando aqui com a gente também, né? Ele está ajudando a gente nas gravações hoje. Sim, ele nosso câmera. Cameraman, tá aqui cuidando. A gente vem aqui, né? A ideia do nosso podcast é justamente a gente falar da nossa vida em casal, da gente contar um pouco do que a gente vive, o que a gente já viveu, o que a gente passa, quais são as dificuldades que a gente consegue, que a gente enfrenta, né? Que a gente tem no nosso dia a dia como casal. E a gente queria escutar de vocês, assim, um pouquinho da vida de vocês e quanto tempo vocês estão juntos, como é que começou a vida de vocês a dois, importância de Deus na vida de vocês, religião, como é que... Um pouquinho de tudo aí. Pois é, o André era auditor da Tudeskine e fazia viagens, né, filiais. Para as filiais e as franquias de todo o Brasil, né? Uhum. Então, teve um período que eu fiquei 1 ano aqui em Brasília trabalhando direto, toda semana. Só voltava nos finais de semana para a sede ou para casa, né, onde eu morava. E então, neste tempo de trabalho aqui, acabei conhecendo a Mari, né? E aí a gente começou a sair. E no início eu falava assim, nossa, mas ele é do Sul. Ai, meu Deus, isso aí não vai dar certo, porque é longe. São mais de 3.600 quilômetros. É muito longe. E, só que assim, o André é muito educado. Uhum. E ele é muito sério. Eram umas características que eu buscava em alguém, sabe? Uhum. E a forma como ele me tratava, a educação, o respeito, o carinho. Porque hoje a gente sabe que a Sim. maioria dos homens não estão nem aí para compromisso, né? Sim. Eu falei, gente, esse rapaz é diferente. Ele é diferente. E a gente foi... eu lembro que na época eu chamei uma amiga. Eu falei, vai lá, vamos lá conhecer o André. Eu quero saber a sua opinião. E aí a gente, jantou. E ela falou assim no final, Mari, ele é diferente. Sai mesmo. E aí começamos a namorar. Nós começamos a namorar no dia da Imaculada. 8 de dezembro de 2014. Olha. Com 1 ano... Então, gente, ele passou 1 ano vindo para Brasília. E ele ficava aqui de segunda a sexta. E só ia para Bento nos finais de semana. Então, Exato. eu ficava muito... A gente se via todos os dias. Uhum. E, Era o contrário dos casais normais, né? Que se encontram no final de semana, né? Vocês se encontravam durante a semana. e a minha amiga falava justamente isso. Você vê seu namorado mais do que eu vejo o meu. Só que isso foi muito bom porque a gente sempre foi um casal de conversar muito, né? Foi. E a gente foi se conhecendo muito. Sabendo os gostos, sabendo as dificuldades. A gente sempre teve muito a partilha muito no namoro. Uhum. E aí você vai criando laços, né? E com 1 ano, a gente toma a decisão de ficar noivo. Foi assim, foi tomar a decisão do noivado, a empresa dele fala, a partir de agora você não vai mais para Brasília. Caramba. Foi. Tava tudo certinho. Tava tudo funcionando. muito redondinho. Exato. Eu passaria, digamos, 1 semana só aqui em Brasília e o restante trabalhando nas outras filiais e franquias do Brasil, né? Uhum. E realmente foi um impacto, né? E foi uma prova. E exatamente. Pra ver se... E é interessante, porque o noivado é Sim. isso, né? Pra você Sim. ver... Até um padre conversou, noivado pode acabar. Noivado é pra se verificar se é isso mesmo que vocês querem. Começaram a surgir os conflitos. Eu lembro que a mãe do André começou a se posicionar muito contra o nosso casamento. Então, começou a vir conflitos, Sim. assim, não só no trabalho, mas também na família. Uhum. Sim. E o que a gente fez? A gente foi buscar a ajuda de um padre. A gente foi conversar mesmo, assim, o que faz? Aí foi quando o padre falou, filha, que bom que tá acontecendo agora. Porque vocês vão pesar e avaliar se realmente é isso que vocês querem pra vida de vocês. Porque, assim, casamento tem dificuldade. Sim. E aí, Todos vocês vão os dias, desistir quando tiver? E ele falou, olha, se não der certo, não fica triste, né? E foi muito interessante porque nessa época, diante desse conflito da mãe do André, em relação à posição dela, é uma coisa muito comum, né? Fala entre sim.
Sogra e nora. É muito engraçado. E esse padre me explicou. As mulheres têm um arquétipo que elas, um filho que é homem, elas querem a posse. Ainda mais que o cara era um partidão, né? Pois é. Um homem educado, bem criado, então... Então, assim, é natural. É natural que a mãe não queira reter o filho. Não queira dividir, né? E aí o padre falou assim, pergunta para ele se ele estaria disposto a ter um apoio psicológico para orientá-lo, porque para ele também é novo, né? E eu fui morrendo de medo, gente. Falei, Jesus, e se ele não aceitar? E se o noivado terminar? Mas eu lembrava, se terminar é porque não era para ser. Sim. E... Então eu aceitei, realmente foi algo iluminado mesmo, Deus, né? De estimular a gente a procurar um sacerdote e através do sacerdote ter orientação também, de ter o contato com um psicólogo, né? Então eu aceitei, a Mariana também. Então foi um segundo passo para o nosso noivado, né? Caminhar bem, graças a Deus. Porque às vezes a gente precisa realmente, a psicologia pelo menos quando eu era criança, quem ia para psicólogo? Quem era problemático. A gente falava, né? Então, assim, nós viemos com um preconceito, né? Com esse preconceito já instalado. Não que, assim, ela é uma ferramenta que pode nos auxiliar a nos conhecermos melhor e lidar com as situações. E eu fui vendo, assim, diante do caso concreto que a gente tinha ali, como lidar com a situação, como entender que ali era uma escolha nossa e que a gente tem que pontualizar em relação... E o André precisava, né? O que a psicóloga foi trabalhando nele? Você precisa pontualizar os limites da sua mãe. Sim. Porque agora é uma nova família que está se formando. Sim. Né? Não significa que você vai desrespeitá-la. Claro. Mas, o contrário, ela precisa entender. E foi sendo feito esse caminho. Então, assim, aquilo que era dificuldade no início foi nos aproximando ainda mais. Fortalecendo. Exatamente. E é interessante, porque quando a gente olha um pouquinho do que a gente já viveu como casados, nós nos casamos no ano de 2017, que era o ano centenário das aparições de Fátima. Nós recebemos um presente muito especial, porque uma amiga nossa que mora em Portugal nos mandou a imagem de Fátima. Essa imagem está na nossa casa. E a gente percebeu ali um sinal concreto da intercessão da Virgem Santíssima no nosso casamento. Sim. Nós nos casamos, então, em maio de 2017. Quando vão se passando os meses e eu não engravidava. Mas eu também casei já com 37 anos. Então, eu pensava assim, as minhas amigas começaram a falar, começa a procurar para verificar se tem alguma coisa de infertilidade, né? E eu comecei a fazer uma série de exames. O André também começou a fazer. E foi muito interessante, porque todos os exames davam negativo. Eu fiz até uma sterile, nunca lembro o nome desse exame, que é super invasivo para ver se tem algum entupimento nas trompas. Não tinha. E aí um dia minha mãe, olha o que é mãe, né? Ela fala assim, filha, você nunca teve problema? Por que você tá nessa busca? Sim. Né? E eu tinha marcado um exame mais invasivo ainda, que é tipo para descobrir endometriose. Eu nunca tive nada de endometriose. Aí ela falou assim, eu já tinha marcado esse exame, ela falou assim, desmarca. Sim. Aí eu lembro que o André tinha viajado esse final de semana, eu tava sozinha em casa, e veio no meu coração assim, como se Deus falasse comigo, como se Deus não, né? Me dá um tempo. Sim. Me dá um tempo. E passa-se 2 semanas, eu descubro que eu tava grávida. Caramba. Se eu tivesse feito o exame, provavelmente eu teria perdido a criança. E eu descobri a gravidez em abril de 2018. Festa da Misericórdia. Aí... As datas próximo aniversário. As datas de vocês são bem marcantes, assim. Sempre são. É sinal, assim. Deus dá uns sinais muito concretos, assim. A gente descobre a gravidez do Francisquinho. E... eu tava com 2, 3 amigas grávidas no trabalho. Então, assim, a gente tava todo mundo assim. Fala, o que tem nessa água desse setor que todo mundo tá engravidando? Mas foi uma experiência assim. Quando chega na 13ª semana, todas as minhas amigas disseram,
Você vai ver o bebê todo bem formadinho, você vai ver as mãozinhas, papapá. Era a primeira vez que o André ia ver. E aí eu chego lá e o médico fica em silêncio 5 minutos. Aí eu falo, Jesus. E você estava participando. Tá, estava. A gente olhou um pro outro e tipo, não falava nada, né? Ficou um silêncio. E aí, quando ele desata a falar, ele começa a falar de muitas más formações do Francisco. Mas falar, assim, muita coisa ruim. E a gente, até termos técnicos que a gente não entende muito, mas eu vi assim, mas ele tá bem, doutor? Não, ele não tá bem. E o coração dele? O coração dele tá batendo. Mas eu acho que hoje você tem que entrar em contato com o seu médico e tomar uma decisão a respeito dessa gestação. Ir direto para o hospital. Ir direto para um hospital. E assim, os médicos, eles não são preparados para dar más notícias para nós, infelizmente. E eu só sei que quando ele falou dessa forma, eu tremia no exame, eu saí chorando e eles deixaram a gente ir embora assim. Fizemos a nossa parte, agora se vire, né? E assim, gente, como que joga uma bomba e deixa as pessoas dirigirem, sabe? Sim. A gente parou num café chorando, eu liguei pra médica, pra ginecologista, e ela falou, calma. Era uma sexta-feira à tarde, então ela falou, não tem como te atender agora. Mas eu queria que vocês não olhassem mais esse exame. Vocês vão me trazer no primeiro horário da segunda-feira e a gente vai conversar. E aí, eu lembro que eu mandei mensagem para os meus padrinhos de casamento. Falei, olha, reza, parece que nosso filho tá doente, a gente não sabe. Segunda-feira a gente vai ter mais detalhes. E é interessante a pedagogia de Deus, assim, das pessoas que Ele coloca no nosso caminho para cuidar de nós. No sábado eu tinha salão de beleza. E eu fui, e eu estava muito sensível. E as meninas sabiam que eu estava grávida, elas falaram, você não tá bem. E elas me pagaram uma escova, uma hidratação. E a dona do salão estava na época, e ela me contou de um milagre do filho dela. Ela falou, eu acredito em milagres, creia no milagre do seu filho também. E ali, aquilo foi como se fosse um bálsamo, assim, para nós. Na segunda-feira a gente volta na médica e ela explica, olha, é um caso grave, realmente a criança tem muitas más formações, mas o que você quer uma segunda opinião? E eu falei, eu preciso. Porque foi tão ruim o impacto desse médico que eu não quero ficar com esse registro, porque vão vir outros filhos. Eu não quero ter esse registro de um ultrassom. E aí nós fomos, graças a Deus tomamos essa decisão. O outro médico foi muito mais humano, muito mais sensível. Ele não escondeu a verdade, isso é muito legal. Só que a forma de falar foi totalmente diferente, totalmente diferente. E na época, a gente não sabia exatamente o que o Francisco tinha. Mas eles falaram assim, olha, esse tipo de enfermidade, você pode abortar essa criança. Você consegue facilmente na justiça. E não era opção. Eu falei, olha, se ele quiser ficar um dia vivo ele vai permanecer. Né? Nós estamos aqui para gerar vida, não para tirar. Né? E ele vai saber que ele é amado. E ali o médico ficou assim, quieto, porque acho que... É impactante, né? E foi interessante porque, assim, realmente a gente não sabia quanto tempo que o Francisco ia viver. A gente nem entendia... Eu fui... A gente não sabia. Tava com 13 semanas. E ela falou, é tempo ao tempo. Só que, contrariando toda a medicina, ele foi se desenvolvendo. Quando chegou com 17 semanas, estava ali toda a deformidade, mas havia uma criança. Não era só um monte de má formação, era um ser humano. Só que era um ser humano enfermo. A diferença era essa. Ele era um ser humano enfermo. Ele não era uma série de aglomerações de deformidades, né? E a gente descobre o sexo. E aí era um menininho. E lá com 13 semanas, olha que interessante. Nós voltamos a procurar um padre. Padre, nós estamos com um filho doente, que pode morrer a qualquer momento.
O que a igreja tem a nos dizer? Porque talvez a gente não batize essa criança. Né, Gabriel? E o padre falou assim, olha, de fato, não é possível o batismo. Mas nós confiamos na misericórdia de Deus. E vocês, como pais, têm autoridade sobre ela. Desejem um batismo, ainda que não seja feito, mas deseje que ela seja um filho de Deus. Queira que ela seja um filho de Deus. E dê um nome. E quando a gente dá um nome para essa criança, ela se torna pertença de vocês. Não é mais bebê, Não é- criança, é o nome da... É um nome. Então, lá com 13 semanas, 14, né? Eu lembrei de um sonho que eu tinha tido. Isso é muito bonito, né? E A origem do nome. do nome, né? Eu estava no casamento de uma amiga. Eu engravidei em abril. Esse sonho foi em dezembro. E no meio da noite eu acordei assim. Você vai ter um filho que vai se chamar Francisco. Nossa. E aí eu virei pra ele no meio da noite. Olha, acabei de ter um sonho. A gente vai ter um filho que vai se chamar Francisco. Voltei a dormir. Você já fala assim, não dorme? Não, vamos fazer o menino logo, né? E eu dormi e vocês acreditam que nesse momento eu lembrei desse fato. E eu falei pro André, você se importa de que o nome da criança seja Francisco? Não, eu falei assim, vai ser Francisco. Vai ser Francisquinho. E a gente começou a chamar lá da 14ª semana Francisco. Não sabíamos o sexo do bebê. É mesmo. Então, com 17 semanas, quando a médica fala, tem uma notícia pra vocês. É menino. É menino. Mesma hora que ela terminou de falar menino Francisco. Francisco. Ó, Ah, ela olhou no assim pra coral, nós. Francisco. Como assim, Francisco? Eu falei, nós já chamávamos ele por esse nome. E o Francisco foi crescendo. Existia ali... Aí nós descobrimos a síndrome, se chama Síndrome de Boris-Tolk, ou do cordão umbilical curto. O que acontece? Não se forma essa parede abdominal, então a criança ela fica colada na placenta e a coluna dela forma um nó. É bem tortinha e acaba que os órgãos ficam fora do lugar. E como não tem o cordão umbilical, o sangue não passa adequadamente. Então, por isso que as crianças vêm a óbito e por isso que é uma síndrome letal. Com todas essas dificuldades, o Francisco vai crescendo. O meu médico falou assim, nós somos muito gratos ao Dr. Ubatã, ele é pró-vida. Assim, desculpa até interromper, é muito bonito escutar vocês falando assim, porque tem tanta gente hoje que relativiza a vida, né? Porque às vezes fala assim, não é um bebê, só um feto, não é uma vida, não é não sei. E quando vocês falam assim com tanto amor, com tanto carinho, é muito bonito. Mas porque a vida do Francisco foi para ensinar isso. Ele fez perceber, ele transformou a nossa vida. Porque assim, e nos uniu, né, André? Sim. Porque imagina, a gente tinha o quê? 1 ano de casados, né? Quando o Francisco vem. E eu lembro que o Dr. Ubatã falava assim, olha, vocês têm um filho doente, mas vocês têm a si primeiro. Então vocês têm que cuidar de vocês dois, um do outro, para cuidar bem do Francisco. Sim. E nesse período eu viajava bastante também. Mas a gente mantinha contato diário, ligações, né? Procurando essa proximidade. Porque eu sabia qual que era o sentimento, né? Sim. Da Mari em casa, né? Às vezes sozinha. Então a gente sempre procurava manter o contato. A voz dele foi. Era muito interessante. Porque o Francisco começa a crescer como qualquer criança. E quando eu tava no telefone, aí com a gestação um pouquinho mais avançada, o Francisco mexia. Só de ouvir a voz do André. Olha só. Ele colocava a mãozinha assim. É muito legal, né? É muito legal, porque assim, ele foi crescendo, a doença foi se desenvolvendo, mas era muito interessante. Porque ele não se formou uma perninha justamente porque o corpo estava colado ali na placenta, mas a outra perninha se desenvolveu. E tudo foi se desenvolvendo nele. E aí o meu médico falou, olha, quando a gente chegou na 34ª semana, vocês já estão diante de um milagre? Não tinha como essa criança se desenvolver dessa forma. Vamos procurar um cirurgião pediátrico para avaliar o que ele tem a dizer. A gente tem que dar condições dessa criança sobreviver fora da barriga. E aí a gente procurou. Ele falou, preciso um exame no coração do Francisco.
Porque para passar por uma cirurgia, eu tenho que saber se ele suporta. Sim. E nós fizemos. E o próprio cardiologista pediátrico falou: meu Deus, como que uma criança com tanta dificuldade Sim. mesmo, assim, com tantos porém, se eu posso dizer, tem um coração tão forte. Nossa. E vocês lembram que a Mari falou no início? Que o médico passou, ficou Pelo 5 minutos, coração. passou pelo coração. Ah. Tá batendo. Tá batendo, como assim? Que O outro médico valorizou. O coração. O coração do Francisco. E ele, de fato, a gente foi... Aí eu já estava com no 7º mês, 8º mês, né? E uma amiga minha, porque até então eu não tinha feito nada de enxoval, Aham. desde que eu soube da doença. A minha amiga, Mari, Francisco é pobre, mas Francisco tem que ter uma dignidade, né? Tem que ter um bercinho, tem que ter um enxoval. Vamos fazer. E aí a gente saiu e começou a comprar. E as portas foram se abrindo assim. A gente comprou o berço, ganhou o colchão, conseguimos comprar uma poltrona, fomos montando o quarto dele, montando o enxoval. Chegou uma vizinha que não sabia que o Francisco estava doente. Falou assim, eu tinha comprado uma toalha. E eu falei, depois eu compro a outra. Pois essa vizinha trouxe a outra, ela não sabia que o Francisco estava doente. E ela falou assim pra mim, ele é um filho de uma promessa. Escreveu assim. E todas as coisas que a gente foi sendo muito visitado por Deus ao longo desse tempo, principalmente a gente frequentava a igrejinha, que são dos franciscanos. Sim. E teve um dia que era a Semana da Família, em agosto, né? E o padre falou assim, vamos... a gente tinha sentado na última cadeira, assim, a igrejinha mínima. Aham. A gente tinha sentado na última. Aí uma senhora chegou. Aí eu falei, não vou deixar uma senhora em pé. Mesmo eu estando grávida, a gente se levantou e deixou a senhorinha sentar lá. Aí só tinha um banco na frente, gente. Eu não gosto de sentar na frente. Aí tinha um banco na frente, a gente falou, vamos sentar lá. E participamos da missa. E aí, no final da missa, o padre falou assim, é Semana da Família. Vamos rezar por esse menino. E apontou pra mim. Olha só. Não foi pela família, não. Vamos rezar por esse menino. Gente, aquilo pra mim foi tão significativo. Como assim Sim. rezar por esse menino? Sim. Ele nem sabe que era menino, né? E aí as minhas lágrimas começaram a cair. Foi muito emocionante. E aí no final eu fui agradecer ao padre. Claro que eu tive que esperar as 590 velhinhas Sempre tem as velhinhas. da igrejinha. E eu falei, Frei, eu tô grávida de um menininho muito doente. E o senhor rezou por ele sem saber. Ele tinha saído do altar e pegado uma rosa branca. E ele falou assim, é pra você e pro seu filho. Qual o nome dele? Deixa eu falar, Francisco. Precisava ver a alegria dele. Aí ele abriu, Francisco. Ele abriu um sorrisão assim, emocionado. Pois eu vou rezar pelo Francisco. Então, assim, a gente, de fato, foi sendo muito visitado pelos franciscanos. E... gente, mexe muito. Mexe. O Francisco, ele foi uma coisa que ele ensinou muita gente, né? Em vez da gente esperar a morte dele, vamos viver um dia de cada vez. Foi aí que surgiu a frase que a Foi gente comentou. o rema da Esse, nossa vida, um dia de cada vez. Então, a gente faz planos, tá? Sim. Mas a gente começou a valorizar as pequenas coisas do dia a dia. E valorizar os encontros com as pessoas. Por exemplo, eu lembro que teve uma vez que a gente ia pra igreja. Aí eu falei, não quero ir de carro, não. Aí o André, eu morava na 408, a igreja era na 108, o André falou, ela quer ir a pé? Eu falei, vamos de Uber. Aí eu, Mas Uber não é carro. Uber não é carro? Eu falei, não, vamos de Uber. Aí fomos, participamos da missa. Aí no final a gente sentou embaixo de um bloco. E aí ficamos ali conversando, passou o frei franciscano que tinha celebrado a missa. Falou assim, essa criança precisa ser batizada. E eu falei, reza pra ela ter oportunidade, mas nós já desejamos o batismo pra ela. E ele falou, eu também vou rezar por ela. Então, assim, as pessoas vinham conversar conosco, Sim. e sempre os franciscanos. Como o Francisco ia se desenvolvendo, a gente já estava procurando um médico, né? E assim, a própria equipe neonatal falou assim, olha, eu vou estudar, porque eu não sei como que eu vou fazer cirurgia nesse menino, mas a gente vai preparar a equipe. Sim. Com 36 semanas eu tirei as fotos,
da gestação. E com 38 semanas, meu médico marcou a cesárea. Por quê? Como o Francisco estava coladinho ali, ele falou, olha, não tem como ser natural, normal. Uhum. Eu tenho que dar a chance. Se for normal, na hora que começar as contrações, ele tá colado. Ele tá colado, então eu não vou dar Sim. chance dele sobreviver. Sim. Então, eu tenho que dar a chance e a oportunidade dele realmente viver. E o doutor Ubatã falou que foi a cesárea mais tranquila que ele fez nos 25 anos. Caramba. Que era como se o meu corpo empurrasse o Francisco para fora de uma forma tão natural que ele pôs a mão embaixo. Porque geralmente você tira a criança e Sim. corta. O dele teve que ser o contrário. Descolar ele primeiro, cortar ele primeiro para tirar. Uhum. Mas foi uma forma tão natural. E aí o Francisco vem, nasce no dia 30 de novembro, Dia de Santo André. dia de Santo André. Eu falei assim, a mãe gesta, mas o filho faz homenagem pro pai. Ele parecido comigo, né? Gente, a cara. É mesmo? A cara. O meu era o branco do olho só, É, o porque branquinho do olho. ele era um mini André e ele fica aqui vivo, nasce vivo, o Francisco nasceu vivo. Tinha um médico que estava também atendendo. Quando ele soube da situação, ele acompanhou também o parto. Ele falou, gente, eu nunca vi um caso assim. Como que nasce uma criança perfeita desse perfeito? E O médico colocou próximo da Mari, né? Então eu Uhum. registrei isso. E o Francisquinho Segura. segura a pontinha. E naquele momento foi o meu momento de eternidade com ele. Era como se ele agradecesse a nós. Obrigada porque vocês acreditaram em mim. O Francisco fica vivo por 17 minutos. 23 minutos. 23, né? 23 minutos. E aí o André vem me dar notícia. E aí a pior dor de uma mãe. Porque, gente, não deseja ninguém. Não deseja ninguém. Mas é uma dor que perpassa o nosso coração. Porque assim, se a esposa perde o marido, Ela viu. ela é viúva. Se o filho perde a mãe, é órfão. Mas se a mãe perde um filho, é o quê? Não tem nome. E é uma dor. Eu dei um grito, um berro no hospital, que eu nunca urrei. Foi um urro, assim. E eu apaguei depois da cesárea. Eu demorei muito a voltar da... Mas eu acredito que foi muito do choque emocional. Sim. E aí eu entrei meio que em estado de choque. Mas assim, eu fui voltando, né? E era assim, era um sentimento de paz muito grande. E eu lembro de um detalhe, que vem um passarinho na nossa janela Isso. cantar assim. Então assim, eu falei, olha, Deus de alguma forma nos consolando, né? Sim. E eu lembro que o meu médico, muito sensível, o hospital foi muito sensível, me colocou num quarto mais afastado, Uhum. para eu não escutar o choro de bebês. Sim. Sim. E na época, o meu médico falou, Mariana, eu vou precisar fazer alguns procedimentos que geralmente a gente não faz na cesárea, Sim. mas porque eu preciso de tirar rápido desse hospital. Porque agora você está em luto. E você precisa desse espaço. Uhum. E aí eu fico só um dia no hospital. No dia seguinte eu vou para casa da minha mãe. Eu lembro que a mamãe me deu a cama dela, né? E no dia seguinte a gente foi enterrar o Francisco. Era no domingo. Nós conseguimos um padre para fazer as exéquias. E tem uma música que marcou muito a gestação que o André descobriu, que era um hino de amizade entre os franciscanos. Na época, algo interessante, na gestação, um dia eu viro pro André e falo assim, olha, eu comecei... Nunca tinha escutado música em latim, gente. Uhum. Nem canto gregoriano, nem nada. Mas eu tava fuçando lá e eu falei assim, escutei essas músicas, gostei muito dessa. Baixa pra mim em MP3 que eu quero colocar aqui no celular pra ficar escutando. E o André falou assim, Mari, você já viu a história dessa música? Eu fui baixar e fui pesquisar, né? Então eu encontrei um histórico que é um escrito do próprio São Francisco.
A gente não sabia nada disso. Aham. Né? Tipo, Era só uma música em Era latim, só né? uma música em latim. não tinha... Ao irmão Leão, que o irmão Leão guardou dobrado dentro do hábito dele. E só foi descoberta quando Quando o irmão Leão morreu. faleceu. morreu. Porque o irmão Leão entra em crise e ele vai procurar Francisco. Sim. Aham. E Francisco escreve: nada te perturbe. Qual é? Benedicta tibi Dominus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte a sua paz. Passe para ti a bênção franciscana e te dê a paz. E te dê a paz. E aí, é o único manuscrito de São Francisco. Aquilo ali acalmou o coração do irmão Leão e ele pôs no hábito dele dobradinho, assim, nunca contou para ninguém. Quando ele morre, é que as pessoas vão descobrir, ué, o que é isso aqui no hábito dele? Abre, é um manuscrito de São Francisco. E hoje é um símbolo de amizade. Isso virou um hino. Isso, eu não vou cantar, gente, mas depois vocês Fica à vontade, viu? Não, Em latim. é em latim. A gente gosta de latim também. Aí o latim entrou na nossa vida. Então, quando o Francisco falece no velório dele, nós colocamos essa música, Benedicta tibi Dominus, que é Bendito seja o Senhor. E a gente vai, então, para o lugar. Quando a minha prima pede para contar uma história de São Francisco, lá no Francisco já estava ali para ser enterrado, e ela fala assim: quando São Francisco estava preso, o pai prendeu ele no calabouço. A mãe de Francisco vai lá e solta ele. Porque ele começou a queimar o dinheiro do pai, né? O pai pensou, esse filho tá louco. E prendeu ele. E a mãe falou: não, voa, passarinho, voa. E aí ela falou: Mariana, agora é a hora de você deixar seu Francisco voar. E o Francisco, coincidentemente, tinha o apelido dele, do carinhoso, era Passarinho. Passarinho. A gente chamava ela. Aí as lágrimas caíram. E quando ele vai sendo... Eu nunca gostei daquelas coroas. Então eu já virei para os meus amigos: gente, não me deem coroa. E vocês acreditam que eu e o André falei: vamos comprar só 2 rosas. Uma para mim e uma para você. E chegou uma pessoa que a gente nunca tinha conhecido, mas que ela tinha escutado a nossa história por uma amiga que trabalhava com ela, que foi contando a nossa história ao longo da gestação. E ali ela falou assim: eu preciso conhecer eles. E ela veio no dia do velório. E ela trouxe 2 rosas. Então, ficou no túmulo dele, ficou 2 rosas, nossa, e 2. E quando o rapaz que foi enterrado no cemitério, muito sensível, ele pegou as rosas pra gente colocar em cima. Nós fomos cantando aquela música de São Francisco: Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Foi descendo o túmulo, todo mundo cantando. E assim, um sentimento de paz, gente, os passarinhos sobrevoando. Era assim, foi algo sobrenatural ali. E aí, no final, enterramos o Francisco. Uma amiga minha chega assim: você viu quem enterrou o Francisco? A gente ficou na dúvida. Não, a gente viu. Foi um senhor do cemitério. Então ele falou: não. Pediu as rosas pra gente. Falou, ele foi muito solícito e tal. Eu falei: não, você viu o nome dele? Eu falei: não, Francisco de Assis. Francisco de Assis. O nome do rapaz que enterrou o Francisquinho. Aí a gente, uau! E assim, passa uma semana, nós temos a missa de 7º dia, e o padre Lucas veio celebrar. Um detalhe que eu acho interessante: o padre Lucas tenta fazer o batismo no nascimento, só que como ficou 23 minutos, não deu tempo de batizar. Mas o padre Lucas faz a missa de 7º dia, e o padre Lucas falou o que foi a vida do Francisco. Um pequeno poema, uma vida curtíssima, mas com muito significado. Porque ele conseguiu mudar a nossa vida, mudar a vida de tantas famílias, e ele continua mudando. Porque a gente diz assim: o Gabriel, ele é você, meu amor, só existe. Sorrisinho dele Tá olhando é muito ali, ó. bonito. Por causa do Francisco. Porque assim, a gente já falava de adoção no noivado que a gente conversava. Eu perguntei um dia pro André: se você estaria disposto, além dos filhos biológicos, a acolher um filho do coração? Sim. E até eu conto isso como exemplo, né? E contei pra Mari também.
Eu tive... O meu melhor amigo de infância foi, no caso da minha idade, eu estudei com ele, ele foi adotado, né? E foi deixado dentro de uma cestinha na frente da porta da minha professora mais querida que eu tive. E ela, na época, né, não existia essa lei da adoção, enfim. E ela acabou adotando ele. E foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Por critério da adoção. Eu penso assim, se um dia eu ter filho, eu vou querer também adotar algum, né? Isso surgiu lá de criança mesmo, sabe? O meu desejo de adoção, ele surge quando eu faço uma experiência missionária. Mas isso é engraçado, a gente só toma consciência disso no processo de adoção. Sim. Porque eles perguntam, como é que vocês pensaram Surgiu em adotar? isso. Aí, a princípio, eu tinha falado, a gente conversava no noivado, mas quando, né? Onde? Sim. A gente vê essa chamazinha. Eu tinha feito uma experiência missionária na Costa do Marfim e eu tinha visitado um orfanato. Não era orfanato, era um hospital que cuidava de crianças. Olha que interessante. Cuidava de crianças doentes. E os pais abandonavam essas crianças quando descobriam que o filho estava doente. E ali, quando eu vi aquele monte de criancinha tudo doente, eu falei assim, eu adotaria. Eu adotaria todas elas. E lindas, eu tenho essa foto em casa, assim, que ela é... E agora correlacionando, né? Gente, se você vê a foto, é uma pena que eu não trouxe. Mas é um sorriso tão lindo, igual do Gabriel. E eu não saberia... Olha o que Deus me reservava. Isso foi em 2008. Eu conheci o André em 2014. Bem antes. E o André teve... Esse seu amigo era o quê? Você tinha quantos Isso há anos? mais de 45 anos Pois atrás. Olha como Deus vai fazendo as coisas na nossa história. Ele vai... Santa Teresinha dizia que Deus faz a gente desejar aquilo que Ele quer para nós. E, de fato, a gente vê isso. Se a gente parasse um pouquinho para contemplar a nossa história, a gente enxergaria o quanto Deus é um Pai amoroso, que vai ali... Ele tem um plano de amor, uma história de amor para nós. E que se a gente fosse dócil à vontade dEle, a gente seria muito mais realizado e feliz. O problema é que a gente... A gente quer realizar tudo no mundo, né? E fazer a nossa vontade. E aí, quando passa um ano do luto do Francisco, eu fiz um acompanhamento psicológico. Desde que eu descubro a doença, eu não quis viver sozinha. Eu já entendia que a psicologia podia me ajudar. E na época que eu partilho com a minha psicóloga, eu falo, olha, meu filho está doente. Ela me diz assim, você está diante de um mistério. Se a medicina não é capaz de falar para você o que de fato aconteceu com Francisco, acolha. E aceite ele do jeito que ele é. E ela vai me acompanhando ao longo da gestação, me acompanha no luto. E aí, quando a gente está numa sessão, já tinha um ano, eu pergunto para ela, olha, eu e o André voltamos a conversar sobre adoção. Mas será que é fuga? Será que eu tô querendo substituir o Francisco? Ela falou, não. O Francisco foi amado na gestação. O Francisco foi querido e ele morreu sabendo que era amado. E agora é tempo de iniciar uma nova fase na vida de vocês, para outro filho que virá. E na época, a gente já deu a entrada, era final de 2019. Levamos toda a documentação e a gente não sabia, não tinha ideia do processo de adoção, que era mais rápido para crianças enfermas. Porque assim, quando você dá a entrada no processo de adoção, você preenche um perfil. Sim. Você quer menino ou menina? Eu não tinha nem ideia, eu achava que você entrava na fila assim. Não. Tipo, eu quero alguém, né? Não, primeiro você se habilita para adotar. Você vai passar por um processo de habilitação. Então, você tem que levar toda uma documentação, vários... Devem ter entrevistas. Você primeiro... É meio burocrático. Primeiro você apresenta várias assim... atestado criminal, sabe? Estou tudo ok na justiça, comprovante de endereço, comprovante de renda. Eles precisam conhecer você. Sim. Atestado de saúde mental. A justiça ela é cautelosa porque já tiveram casos muito ruins de adoção. Então, a justiça ela tenta cuidar da criança que já passou por algum trauma, né? Precisa dessa burocracia, Precisa, né? é necessário. E aí... Só que a gente não sabia que... Assim, você preenche lá. Aí, junto com toda essa parte, esses atestados, esses comprovantes, você preenche um perfil.
O perfil é o quê? Você quer menino ou menina? A gente pensou, a gente não escolheu o Francisco, né? Você escolhe o biológico? Não escolhe. Não. Então, preenchemos os dois. Você quer branco ou negro? Meu pai é negro. Então, eu falei, gente, eu tenho um perfil na família. Não teria porquê, né? Sim. Os dois. Você aceita com enfermidade? A gente olhou assim. Sim. A gente teve um filho doente. Porque o que o Francisco mostrou? Gente, existem crianças enfermas. Sim. Existem crianças que nascem doentes. Sim. E não é porque nasce doente, então eu vou descartar ele, né? Ao contrário, ele precisa ser mais amado. Com isso, quando tem uma gestante, né? Você prefere que seja menino ou menina? Daí fala assim, não, tanto faz, desde que venha com saúde. Aham. E essa frase, ela é, assim, parece que é ingênua. Só que, na verdade, ela cria uma condicional. Sim. Sim. E quando a mãe se depara, olha, seu Como filho... Tem uma enfermidade. Elas meio que se desesperam. E, ao contrário, teria que ser assim. Tanto que eu não falo isso quando uma amiga tá aqui, venha com saúde. Nós desejamos, assim, que ele seja amado desde o início, porque a vida dele, independente de qualquer coisa, do jeito que ele é, se ele vir branco, negro, cego, surdo, mudo, o que for, com perna, sem perna, com Que braços, seja amado. que seja amado. Porque E o Francisco nos ensinou isso. ensinou isso. E a vida dele, é aquilo que o padre falou, né? Curtinha, mas significativa. Significativo. Só porque ele não tinha uma perna, coluna torta, significava que ele é menos, né? Uhum. E aí, a gente preenche. Queremos sim. Aceitamos uma criança enferma. Leve, média ou grave. Aí a gente pôs os todos. E falou, mas... Aí nós fomos questionados pela Defensoria Pública. Mas por quê? Aí nós contamos a história do Francisco. Eu falei, a gente teve um filho que morreu. O que é uma enfermidade? E ela ficou assim. E aí, de fato, a gente entra no processo. É muito mais rápido. Uhum. Eu não sabia. Só que entra a pandemia. A justiça fica 1 ano parado. A justiça era tudo presencial. Aham. De repente, não pode fazer mais nada presencial. Aí a justiça teve que criar todo o curso online. Demorou 1 ano. Quando é 2021, nós somos chamados em maio, né? Foi. Para fazer o curso. Então, nós já entramos na primeira turma. Sim. Esse menininho nasce em fevereiro. Nós morávamos num apartamento de escada. E aí eu virei assim, André, a gente mora num apartamento de 3 quartos. A gente não usa 3 quartos. Vamos para um de 2? Tá. Aí todo mundo fala, mas todo mundo quer. Quer ir pro maior. Maior. Vocês estão indo pro menor? Eu falei, gente, a gente não usa. Vamos para um de 2. Só que tinha elevador. Olha como Deus faz as coisas. E Tipo, vai preparando as coisas e vai eles nem preparando as imaginam. coisas, nem imagina. Aí fizemos maio, fizemos o curso, começamos a entrevista psicossocial e ela falou assim, vocês querem uma criança, vocês são abertos a uma criança enferma. Tivemos um caso de um casal que adotou uma criança. Com 3 meses ela morreu. Vocês suportariam isso? Aí a gente falou assim, vivemos o luto uma vez, viveremos o luto outra vez, né? E aí, nesse dia, ela foi contar isso pra gente depois do processo da adoção do Gabriel dar certo. Aham. Ela falou que naquele dia ela ligou pra vara da infância e falou, existe um casal que está disposto a adotar uma criança. Mas eles adotariam mesmo? Sim. E aí, esse menininho tinha nascido em fevereiro, isso era junho. E quando é 20 de julho, o dia do amigo, nós recebemos uma ligação. Eu sou da vara da infância. Existe um menininho de 5 meses que tem uma doença, e falou o nome da doença do Gabriel. Esqueci, eu falei bilateral de lábios abertos. Eu falei, gente, ele deve ter alguma coisa no rosto. Aham. No lábio. Vocês querem conhecer a história dessa criança? Aí eu falei, eu tenho que falar com meu marido, né? Não vou adotar sozinha. Aí liguei pro André. Aí Claro que sim, né? Claro que sim. Vamos conhecer sim. Aí ela falou, olha, mas você tem que me dar a resposta em 1 hora. Tá. Nisso que eu desligo a ligação, minha chefe liga. Mariana, preciso que você faça um relatório agora pra mim. Eu, chefe, calma 1 minuto. Acabei de receber a ligação da vara da infância. Eu vou fazer, mas eu posso só ligar pra eles pra dizer que a gente aceita a adoção. Aí liguei pra eles,
Não sei como que eu fiz esse relatório. Que a cabeça devia estar Foi mil ali. automático, foi Deus cuidando ali. No dia seguinte, aí nós vemos o Gabriel. Ela não tinha falado o nome dele. Eu achei lindo. Aí eu vi que ele não tinha nada de... Era questão neurológica, não tem nada a ver com físico. Assim, na face dele. E ela falou, então vocês vão começar a visitar o Gabriel. Tá? Fomos na quarta, fomos no sábado. Na segunda-feira nós tivemos reunião. Falou assim, vocês pegaram a rotina do Gabriel? Sim. Então é o seguinte, vou pedir a guarda do Gabriel. A guarda pode sair a qualquer momento. Comprem a cadeirinha do carro e já providenciem o necessário para ele. E pela experiência de outras pessoas que a gente analisou, né? É uma coisa assim, pode ser a qualquer momento, mas a qualquer momento, normalmente as outras pessoas eram muito bem demoradas, né? Na quarta-feira, nos ligam. Vocês vão buscar o Gabriel hoje. Gabriel tá indo para uma convivência com a casa. Vocês podem buscar ele às 5 da tarde. Gabriel chega na nossa casa. Gente, eu tive o Francisco, mas eu não exerci, eu não amamentei. Não. Ele chega sem leite. Eles passam, claro, os exames lá. Sim. Ó, ele faz isso, tarará. Aqui tá o leitinho dele, a mamadeira dele. Aí eu lembro, a gente foi buscá-lo. Eu dentro do carro, a gente pegou um congestionamento. Eu falei, como que eu vou dar mamar pra essa criança? Eu dentro do carro, assim. E aí Deus dá a graça. Porque eu nunca tinha amamentado. Não sabia nem segurar a mamadeira. Eu segurei ele. Gabriel não tem um controle cervical. Ali Deus foi me conduzindo. Eu fui dando mamar pra ele. Gabriel chega na nossa casa sem berço. Que eu tinha encomendado o berço, mas não tinha chegado ainda. Porque você achava que ia... Não, e nada chega assim. Foram 2 dias de prazo, de segunda pra quarta. Aí eu tinha tipo aqueles travesseirões grandes. Eu enrolei como se fosse um ninho assim. Pus o Gabriel lá no meio, como se fosse uma manjedorinha. Eu tinha uma cama de solteiro, eu cerquei ela toda e fiz isso aqui. Esse menino me dorme. A noite toda. E ele chegou assim, imagina, chegou à noite. A gente não tinha nada fralda. na alimentação, não tinha nada. Aí ele foi comprar na farmácia. Acho que era umas 9 horas da noite, mais ou menos. Saiu, vamos comprar o que tinha que comprar. Aí comprou, aí o André chegou e falei, já dormiu. Vamos dormir. Aí nisso, vou avisar minha chefe, né? Ó, ela falou, Mariana, eu preciso só de 2 dias para você passar o serviço. E aí dá a entrada na sua licença. E eu lembro que eu tava trabalhando o Gabriel aqui. E, gente, Deus foi... Aí uma prima minha, que ela tem 4 filhos, ela falou, Mari, eu tava juntando pro próximo. Mas o próximo é o Gabriel. E ela me trouxe, assim, porque quem tem muito filho vai guardando assim, na expectativa. Ó, se vier outro, você guarda as melhores coisas, né? Sim. Gente, ela me trouxe tudo do bom e do melhor pro Gabriel. Ele vai chegando, ele tem roupa até hoje. De 5, 6 anos, sabe? Ele tem roupa até hoje dessas doações. O pessoal do trabalho me mandou um monte de fralda. Assim, porque eu não tinha como sair. Sim. Né? As coisas começaram a chegar, as pessoas souberam assim, porque dia 22 de julho eu avisei, olha, estamos habilitados, vamos entrar na fila. Dia 22 já existe uma criança. Dia 4 de agosto, a criança já está em casa. A gente foi muito rápido. Chegou véspera do Dia dos Pais, foi o meu presente Dia dos Pais. Véspera do Dia dos Pais. Parabéns. Véspera do Dia dos Pais. E aí, é muito interessante, porque essa questão do... O que é o filho do coração? Uma vez, o padre Paulo Ricardo falou, é interessante, como nasce um filho, nasce uma mãe. Sim. O cérebro da mulher, ele fica pronto, ele se desperta para aquela criança. Gabriel estava no quarto. Ele acordava, eu estava na sala. Ele não emitia um som. Eu virava para o André e falava assim, ele acordou. Ele acordou. O cérebro já tinha mudado, já estava na frequência Já dele. estava na frequência dele, assim, e eu ia lá, ele estava acordado. E ali a gente foi aprendendo a cuidar a enfermidade do Gabriel é grave. O Gabrielzinho tem 2 fendas no cérebro, que foram na parte motora, então Gabriel não anda, Gabriel não fala, Gabriel não se movimenta os braços. Aí as pessoas perguntam, ele tem chance? Eu falei, gente, para Deus nada é impossível. Sim. E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer a nossa parte. Então, desde o início, a gente já procurou fisioterapia. Vamos adequar o nosso orçamento para proporcionar as fisioterapias para o Gabriel. E
E as portas vão se abrindo, sabe? A gente tava um dia na igreja. Aí eu tô lá segurando o Gabriel. No final da missa chega uma senhora assim. Ele não segura o pescoço. Eu falei, não. Eu fui professora da educação precoce a minha vida inteira e cuidei de crianças especiais. Você aceitaria a minha ajuda? Aí eu pensei, gente, mas não tem mais dinheiro, né? Porque o dinheiro que eu tenho dá pra... Sim. Aí ela falou assim, eu vou gratuitamente na sua casa. Você deixa eu ir? Eu falei, com certeza. Essa senhora começou a ir na minha casa, estimular o Gabriel, porque ele precisa de estímulo. Uhum. E foi muito importante a ida dela, assim, a dedicação dela, Ela não A entrega, né? Porque assim, Parece que Deus coloca alguns anjos na vida da gente, assim, né? a Fazendo, fisioterapia, o que é pago, são 30 minutos. Essa senhora ficava 3 horas na minha casa. Ela não deixava eu pagar nem a gasolina. Olha só. Aí ela falou assim, uma vez por semana é muito pouco. Vou chamar outra professora para ele ter um outro estímulo, não ser... Porque eu trabalho mais essa linha. Eu quero outra para ele ter outro estímulo. Aí chamou a Luísa, que também era aposentada. E Gabriel tinha 2 estímulos na semana. Não bastando. Não, você precisa matricular o Gabriel na escola especial. Eu nem sabia que existe um programa aqui no DF, chama Educação Precoce. Que é o único estado que tem esse programa. É uma pena que não se tenha isso nos outros estados. Porque hoje já se sabe que o cérebro da criança, até os 3, 4 anos, é uma neuroplasticidade incrível. Sim. Quanto mais você estimula, tipo assim, você pode ter resultados excelentes. E aí, conseguimos matricular o Gabriel. Gabriel começa a ser estimulado. E assim, Deus vai dando umas inspirações. A gente matricula o Gabriel na natação. Aí o neuropediatra do Gabriel falou, eu não sei se vocês sabem, mas a criança com paralisia, elas têm mais facilidade dentro d'água. Então, isso é ótimo pro Gabriel. Então, Deus ia dando umas inspirações, assim. E, principalmente, às vezes as pessoas param muito no recurso. Ah, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas o que eu fui entendendo com a educação precoce é o estímulo. Às vezes não é tanto os brinquedos, é o estímulo. É você chamar o Gabriel de um lado, aí vir pro outro lado, ele virar. O Gabriel não tinha um controle cervical. Ele começou a ter. Olha só. Então, assim, ele começou a se desenvolver. Com 1 ano, o Gabriel convulsiona pela primeira vez. Perde tudo. Perdeu tudo. A gente falou assim, é como se... É um apagão que se É um dá. recomeço. É um recomeço. Vamos recomeçar tudo de novo. E ali a gente começou todos os trabalhos da fisioterapia, mexendo nele, estimulando ele. E assim, eu lembro que na época que ele estava convulsionando, eu falei assim para minha chefe, eu preciso de 1 semana para assimilar tudo que está acontecendo. Aí ela me afastou de um projeto, eu pude me dedicar ao Gabriel, para a cabeça voltar para o lugar. Uhum. Porque assim, para conseguir, então, ter esse espaço, né? Porque assim, a gente que tem uma criança especial, qualquer mãe, qualquer pai, Sim. se a gente não se cuida, a gente não vai saber cuidar Deixa deles. de cuidar deles. E se a gente faltar, quem vai cuidar? Então, a gente sempre também tem esse cuidado de saber entender, peraí, que a gente precisa de um espaço para entender melhor a situação e como lidar. E aí, quando eu lembro que... E uma coisa assim, eu não tenho vergonha de chorar. Eu lembro que na época eu cheguei desesperada no consultório, o doutor falou, minha filha, eu acho que você vai perder o emprego. Eu falei, doutor... Vou ajudar seu desespero aqui. Se eu não pôr isso pra fora, eu não posso mostrar pra ele. Sim. De alguma forma, eu tenho que aliviar meu coração. Eu tô vendo meu filho se contorcendo e não sei o que é isso. Porque quando a criança convulsiona, você não tem que fazer nada. Você tem que segurar a criança e esperar a convulsão passar. Então, assim, foi uma fase que a gente teve que reaprender a cuidar do Gabriel agora nessa nova circunstância. Ele, com toda a questão da paralisia, e ele tem paralisia ao nível máximo. Mas a gente manteve ali. E qual foi a nossa surpresa? Quando passa mais um tempo, 1 ano, a gente tem uma reunião com a equipe da fisioterapia e eles falam, temos uma boa notícia para vocês.
O Gabriel, que era paralisia 5 no visual, baixou para 4. Caramba. E porque o Gabriel acompanha. Aham. Ele não fica com o olhar parado, estático. O Gabriel era para se alimentar por sonda. Ele consegue engolir. Olha Então, só. assim, a paralisia dele também degustativa, a maioria das crianças com paralisia 5 é por sonda. Então, nós vamos vendo na vida do Gabriel pequenos milagres acontecendo. E aí, quando foi o ano passado, o Gabriel precisou fazer uma cirurgia. As crianças que têm paralisia, como elas não andam, o quadril tende a se deslocar e sair. Então, aqui está o osso, vem aqui para fora. Se isso sai totalmente, eles chamam de luxação do quadril. É uma dor medonha. Então, Sara vai fazendo um acompanhamento. E eles perceberam que já estava 30%, 40% para fora, né? Vamos marcar a cirurgia do Gabriel. E aí, marcamos a cirurgia do Gabriel. Aí, fomos para entrevista com o pessoal do Sara, da equipe ortopédica. Então, eles pegaram lá o relatório do Gabriel. E a gente nunca tinha visto o cérebro do Gabriel, assim, na tomografia, na ressonância. Quando eles nos mostraram, é muito diferente do que é o cérebro para Adão. E a moça falou assim, eu preciso que o Gabriel faça mais exames. E a gente não entendeu, porque o Gabriel estava bem, estava sem convulsionar. Sim. E no final, aí fomos, fizemos novos exames e bateu o mesmo laudo. E aí ela falou para nós assim, o que a gente vê no laudo do Gabriel não é o que a gente vê no exame clínico. Porque ele faz muito mais. do que era para... Não era para ele fazer. Né? Não era. Esperava ver uma criança totalmente diferente, sabe? Totalmente. Ele move os braços, ele acompanha. Vocês trouxeram... Ele consegue comer. E assim, a gente teve que levar a comidinha para mostrar para eles que ele se alimentava. E falou assim, como assim? Eles autorizaram a gente a dar comida para ele, porque eles viram que de fato o Gabriel conseguia comer. Então a gente foi falando assim, gente, Deus já está fazendo um milagre. Sim. Não sei se o Gabriel vai andar, não sei se eu vou ouvir uma mãe do Gabriel, mas eu já vejo milagres na vida dele. Sim. Porque não era para ele fazer nada do que ele faz. Né? Uma criança que convulsionou, que perdeu todo o aprendizado. E uma coisa assim que eu digo, assim, às vezes algumas mães me ligam, porque olha que interessante. Quando eu vivi lá a situação do Francisco, qual era a minha maior dificuldade? Quem passou por isso? Você estava vivendo sozinha, assim, Sozinha. né? Não tinha... Aí eu entrei numa comunidade do Baby Center. Meu filho tem body stock. E eu falei, olha, eu tive um filho assim. Eu queria dizer pra vocês que ele foi a melhor coisa que foi na minha vida. Eu fui colocando pra eles o que ninguém diz pra nós. E deixei meu contato de telefone lá. Falei, gente, tô doida, né? Falei, vou deixar meu contato aqui. Porque assim, geralmente as pessoas mantêm esses aplicativos quando estão grávidas. Sim, depois. Depois fecha. Eu falei, não, eu preciso deixar uma referência para essa pessoa não passar pelo que eu passei. E desde então, no luto do Francisco, me liga, não é, Gabriel? Tá sorrindo. É impressionante. Quando a gente sorri pra ele, o sorriso que ele devolve é muito bonito. No luto do Francisco, me liga uma mãe com body stock, 6 meses. Os médicos tinham falado para ela não manter a gestação. Aí eu conto a história do Francisco, ela mantém. Várias mães começam a nos ligar, né? E eu falo, olha, é uma criança, só que ela tá enferma. Se você descobrisse que seu filho tem uma cardiopatia, ele já tá vivo, você ia matar? Não ia. Então, qual a diferença? Então, assim, desde então, mães têm nos ligado. Nossa, imagina quantas famílias vocês ajudaram com isso, gente. E não é só nós. Eu sinto assim que é o Francisco que cuida o Francisco está lá no céu intercedendo por todas essas crianças. E eu sempre falo. É sempre quando aparece uma mãe, assim, né, com um filho na mesma condição de Francisco, a gente coloca, ó, Francisco lá do céu interceda por mais essa gestação. E cuida. Para que a mãe não abandone, Sim. não desista. Né? Porque os médicos, infelizmente, muitos incentivam o aborto. Muitos. Infelizmente é assim. Teve um que chegou a ligar para a mãe e falou, não acredito que a senhora vai manter essa gestação. A criança vai morrer. Assim. E eu falei, olha... Procure outro médico. Procura outro médico. Troca de médico. Então, assim, a gente vai vendo que essas crianças, tanto o Francisco quanto o Gabriel, elas têm um propósito muito
surreal, não só na nossa vida, mas no mundo. Porque nós nos tornamos melhores a partir dela. Eu digo assim, que qualquer criança especial com qualquer enfermidade, elas são especiais. Eu sinto até uma pena terem tirado esse nome, sabe? Porque... Hoje não... Hoje é criança com deficiência, né? Mas eu chamo sempre de criança especial, porque elas têm a capacidade de nos fazer melhores. Elas mudam. Se vocês verem o que é minha mãe hoje, o que é a avó dele, assim, o quanto o Gabriel chegou e transformou a nossa vida, a vida da minha mãe, a vida do meu irmão, a vida de todo mundo que se aproxima. A gente vai pra paróquia, as pessoas não vêm falar com a gente, não. Todo mundo Falar com o Gabriel. O Gabriel, eu falei que vai trabalhar na pastoral da acolhida. Antes para que todo mundo venha receber o Gabriel. Ele vai trabalhar na pastoral da acolhida, gente, porque as pessoas realmente olham para ele e falam assim, como que uma criança... Agora vamos ser muito racionais. Uma criança que tem um déficit intelectual, uma criança com dificuldade motora, que não anda, que não fala, ela consegue passar uma alegria que a gente não tem. Nós, aqui que andamos, que falamos, que pensamos, que raciocinamos. Eu não tenho essa espontaneidade. É aquele negócio, se eu olhar pra cara de vocês aqui, eu não vou ter aquele sorriso meio espontâneo. A gente olha pra ele dá o sorrisão, aí você sorri. Né? Você sorri de volta. E ele então, é assim alegra... com todos. A gente entra nos elevadores, as pessoas sérias, mexendo no celular, ele começa a rir. A pessoa se dá conta que ele tá sorrindo. Tipo assim, nossa, ele tá sorrindo pra mim. As pessoas e a pessoa para de mexer no celular e começa a interagir com ele. Começa a interagir com ele. Então, assim, o que ele está fazendo e a vida das pessoas que ele está modificando é algo surreal. Eu falo assim, teve um dia eu conversando com uma amiga, eu falei, acho que o Gabriel vai ficar uns 2 minutos no purgatório. Né? Porque ele tem o pecado, ele tem manhinha, viu, gente? Ele tem a manhinha dele, é criança normal. Criança normal, nesse sentido é normal. Aí a minha amiga Mari, olha a vida dele. Ele não escolhe para onde vai. Ele não escolhe o que comer. Ele aceita tudo que vocês oferecem. Ele vive uma vida de submissão e aceitação e com alegria. Gabriel vai direto. Gabriel vai direto. E é interessante que eu falo assim que ele é nosso pequeno Jesus. E, às vezes eu converso com ele assim, falo assim, você é Jesus disfarçado. Eu digo para vocês assim, com toda a verdade no meu coração. Não sei quanto tempo Deus vai nos dar o Gabriel. E a gente sabe de todas as limitações da saúde dele. Mas, gente, uma vez uma amiga me falou, Deus nos presenteou com 2 filhos. Eu tive outras gestações que não seguiram. São mistérios de Deus porque a gente não tem. Sim. Né? Uma vez, você tem que fazer mais exame. Eu falei, gente, a gente já fez. Tem certas coisas que a gente não tem resposta. Mas os filhos que Deus nos deu são muito amados. Francisco foi muito amado e a gente está tentando amar o Gabriel. E vivendo aquilo que o Francisco ensinou, né? Um dia de cada vez. Então, assim, nós passamos recentemente, a Yara até acompanhou. Sim. Gabriel adoeceu de uma forma que ele nunca tinha adoecido. Ele pegou uma pneumonia e nenhum antibiótico funcionava. Imagina, nenhum antibiótico funcionava com ele. O caso começou a se agravar a ponto dele ser internado. Teve um dia no hospital que ele começou a vomitar, assim, muito. A gente pensou, meu Deus, Gabriel vai broncoaspirar, vai morrer. Porque foi uma cena muito ruim. E eu falei, Jesus, ele é seu. O Francisco é seu, o filho não é nosso, é seu. Nós já somos gratos pelo tempo que nós tivemos com ele. Jesus é meu abandono em vós. E aí caiu a novena. Aprendi isso com a Mari. Ó, Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assume o controle. Nós não temos controle de nada. E ali naquele dia, a gente entregou novamente a saúde do Gabriel. Gente, no dia seguinte, é como se o Gabriel não tivesse tido nada. Começou a se alimentar normalmente. Ela falou assim, eles já estavam pensando em levar o Gabriel para UTI. De repente o Gabriel... Quero ir embora daqui, né? E no dia seguinte, era domingo. Foi, não foi? Era domingo. E eu falei, André, vai... Como não tem como nós dois ir à missa, né? Ele não pode ficar sozinho. Você vai à missa agora, às 8, e eu vou na das 10. Aí o André foi às 8.
O André chega, passa uma moça da pastoral da saúde e fala, vai ter missa aqui no hospital. E foi a missa de bênção pra gente ir embora. Nós participamos da missa e aí a médica passou e falou, Tá de alta. tá de alta. E aí voltamos. E olha que interessante. São coisas que a gente precisa ir valorizando. Sim. Gabriel adoece no sábado de carnaval. Gabriel melhora na Páscoa. Olha isso. Foi a primeira semana, assim, quaresma, que eu não escolhi minha penitência. Não tive tempo. Foi uma quaresma diferente. Diferente. Foi diferente. Foi uma quaresma ali de ver o Gabriel doente, de acordar todas as noites, várias vezes à noite. Mas toda vez que eu acordava, Jesus está ali e me chama. É meu pequeno Jesus, né? E por onde esse menino passa? A gente teve a oportunidade de ir na Canção Nova o ano passado. Uhum. E nós ficamos na hospedaria da Canção Nova. As funcionárias, no dia que a gente foi embora, elas viraram assim, o Gabriel tem o sorriso de Jesus. Fizeram uma cartinha E pra ele. fizeram uma carta. Eu nunca conheci uma criança como ele. Que é o dom dele, gente. Aí, ó. Esse sorriso Aí você dele. pensa. A gente vai já, a gente traz ele aqui pra ele mostrar esse sorriso. Aí a gente pensa. Imagina se a mãe do Gabriel. Eu sou muito grata à mãe do Gabriel. Sim. Porque olha que detalhe. A gente não tem acesso ao processo de adoção do Gabriel, nem pode. Mas a moça da vara contou uma pequena história para nós. É a única história que eu tenho da mãe dele. Sim. Que numa das conversas, a vara da infância dá a oportunidade da mãe permanecer com a criança. Vai sempre perguntando. Sim. Ela pode ficar com a criança até o fim. Se ela não quiser, aí ela não tem a perda da guarda do Gabriel. Porque ela não fez nada de errado. É como se aquela guarda fosse anulada. Então não consta nada negativo no registro dela. E aí ela virou assim, eu não tenho condições de criar ele, mas eu quero que ele tenha uma boa família. E ela chora. Então nós temos uma dívida de gratidão a essa mulher. Porque ela podia ter abortado o Gabriel e nós poderíamos não ter esse sorriso. O que seria do mundo? Entende, assim, nós conhecemos um casal, compadres, se tornaram nossos compadres. Eles adotaram 2 crianças especiais. A primeira é um autismo nível grave. Um casal fantástico. E no início, a gente não enfeita, não é fácil a adoção de Sim. criança especial. Tem os seus desafios, sim. Mas eles amaram essa criança. E aí, depois que falou assim, não, vamos adotar outra. E aí, eles entraram na fila de novo, né? E aí veio uma criança que já tinha tido negativa de 20 casais. Nossa. Quando falava os problemas da criança, o casal falava, não tenho condições. E ele falou, não, ela é nossa filha. Aí eles ligaram pra nós, a gente falou, ó, vamos depositar um valor, vocês vão buscar essa menina. Nós ajudamos eles nesse processo. E eles foram buscar. Gente, a criança não é especial. Ela só não tinha estímulo. Caramba. É Sério? mesmo? É. Ela só não tinha estímulo, ficava o tempo todo no carrinho, Caramba. no berço. Ela não é especial. Tem as dificuldades. Sim. E aí eles estão fazendo todos os Sim. acompanhamentos para, mas assim, especial. Então a gente percebe, e também assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez uma amiga minha, psicopedagoga, ela me ligou. Ela falou, Mari, atendi uma criança que foi adotada. Queria contar isso para você. Porque eu lembrei muito da história de vocês. Porque eu sempre falo assim que o Gabriel me surpreende muito nesses avanços que ele Sim. tem. E aí ela falou assim, essa criança, ela dizia pra ela assim, ela já tinha uns 4 anos de adoção, não sei. E ela foi falando assim pra ela, me ensina a ler. Eu tenho muita dificuldade cognitiva. Então, me ensina. Porque meus pais me amam muito. Meus pais cuidam muito bem de mim. E eu quero retribuir todo o amor que eles dão pra mim. E essa criança chorava. Como uma gratidão por aquele amor tão genuíno e gratuito dos pais com ela. E ela falou assim, quis contar pra você para que você entenda por todo o esforço que o Gabriel faz. Pra Sim. si. Porque assim, gente,
a gente leva o Gabriel desde o 7º mês na fisioterapia. Ele chega com 5 meses, né? E todos os fisioterapeutas sempre falaram assim pra nós: o Gabriel gosta de estar aqui. É a única criança que gosta de rolo. O Gabriel, talvez ele venha chorar pelo fato de ter que sair. Tirar. Né? Ele gosta. Quer ficar lá. Ele quer ficar. Quando essa minha amiga fala ele isso faz um pra esforço mim... muito grande pra fazer as terapias dele. Assim, mesmo. ele se dedica mesmo, assim. Tá? Ou seja, uma retribuição. Quando ela disse... Aí eu comecei a chorar, eu falei... Gente, olha que interessante. Talvez ele não tenha a capacidade de raciocinar, mas ele compreende. E ele quer, de alguma forma, retribuir. Então, assim, foi uma visita de Deus. É como se Deus falasse pra mim assim: ele sabe, viu? Ele sabe que é amado. E a gente sente assim, nós somos muito privilegiados de ter ele. Sim. Muito, muito, muito. Nós não somos bons. Eu sempre falo assim: não pensem que nós somos bons. Nós não somos. Bom é ele. Ele que tem nos feito bons. Uhum. Ele que tem nos ensinado a ser bons. Ele que tem essa gratuidade no sorriso, que sorri para todos. Nós somos preconceituosos, nós não sorrimos para todos. Ele não. Ele acorda feliz. Ele dorme feliz. Então, ele traz essa alegria. Agora a gente mudou, né? Eu tava com ele na piscina. E aí, ele começou a sorrir na piscina. Mas sorrir tão alto. E dava uma gargalhada tão alta, que veio um vizinho, saiu na varanda olhar quem era aquele menino que tava rindo feliz, né? na piscina. Porque, assim, a gente tá perdendo a capacidade de sorrir das coisas mais simples. Sim. De contemplar, Com certeza. né? Então, assim, o Gabriel está no mundo e veio nesse mundo para tirar um pouquinho desse coração de bronze que vai se endurecendo e tornar o nosso coração mais humano, sabe? Mais vivo. E o sorriso dele é tão contagiante que a gente tenta ficar sério, mas nós já Não não tenta no consegue. rir e começa a rir também. Não tem como. Não tem como. É muito... E todas as vezes que eu É, olhei aqui... ele tá sorrindo. Depois que eu for assistir... E aí ele tá olhando a câmera e ele olha pra baixo e ele volta pra câmera Mas lá. todas as vezes ele dá esse sorriso gratuito, assim, pra E gente, né? e assim, eu falo assim, toda família, com os seus filhos, eu sempre digo assim, cada um tem suas lutas. A grama do vizinho parece mais verde. Sim. Mas lá tem as lutas e dificuldades. Não existe família que não tenha suas lutas. A nossa luta, mais com o Gabriel, é questão de saúde. É onde a gente... É o nosso calvário. Uhum. Né? Onde nós temos ali que Deus está nos santificando. Outro é no ensino, outro é no relacionamento com o filho, com algum parente, com algum vizinho. E vão vivendo as suas lutas. O que a gente tem aprendido tanto com o Francisco quanto com o Gabriel? É justamente isso, assim. Quando Deus nos visita no meio do sofrimento, como eu vou viver? Como eu posso viver da melhor forma? Porque todos nós a gente vive num vale de lágrimas. Uhum. E essa terra é passageira. Nós não somos para aqui. Exato, não somos feitos pra cá. Nós não somos. A nossa casa é onde já está o Francisco. Sabe, assim, E ele está intercedendo por nós lá em cima. Ele já tá lá, né? Já- Ele já fez ele- a parte dele agora. A gente tem que fazer a nossa pra estar junto. E eu falo pra ele, eu falo assim, reza porque seus pais precisam de conversão. Seus pais precisam. Então, assim, que a gente pudesse olhar, eu queria muito pedir, sabe? Aproveitar esse espaço, até pedir que as pessoas pensassem nas crianças especiais e não tivessem medo. Porque elas nos fazem tão melhores, tão mais humanos, tão... o mundo não seria... Eu fico com dó de países que hoje não tem mais uma criança com síndrome de Down. Porque abortam. Isso já é uma Sim. realidade. E porque eu sinto pena desse país. Pena mesmo. Porque esse país seria muito melhor com elas. Com certeza. Muito melhor com elas. Sabe? Muito melhor. Então, assim... E elas não precisam de coisas. Ainda que o Gabriel não tivesse fisioterapia. Porque muitas mães vêm assim... mas eu não tenho condições de pagar. Eu falei, olha... Deus nunca daria uma criança dessa limitada a uma circunstância financeira. Ela não precisa do financeiro.
ela precisa da presença dos pais. Do apoio, do Do estímulo apoio, de estar porque ali. o estímulo não é... Gente, a gente pode pagar uma fisioterapia, mas houve uma época que a gente não pôde pagar. Sabe? A gente teve que mudar. Mas assim, os instrumentos que Deus vai dando ali. Foi o que eu falei, a moça ia lá na minha casa gratuitamente. Quem é que em sã consciência bate na sua porta e fala, eu vou na sua casa te ajudar? Te oferece, Uma assim, vez por semana, Não existe. disponibilizar o tempo. Deus cuida. Deus cuida. À medida... O que eu vejo é a providência? Quando o Senhor vê a sua disposição de você ir atrás, Deus... A providência não é... Eu não fico aqui esperando. Sim. Eu vou Estático, atrás. né? Eu não Sim. fico estática. Eu trabalho. Mas Deus também vai colocando todos os meios ali. Então, assim... É o SARA de um lado, educação precoce, fisioterapia, sabe? E o que eu falo para as mães, eu falo, olha, a gente faz o que pode, porque você tem que entender o que a criança suporta. Não adianta eu querer colocar o Gabriel fazendo todos os dias fisioterapia, todos os dias terapia ocupacional. Ele não dá conta. Sim. A gente já conhece e sabe o que ele suporta. Então, assim, não precisa de muito. Ele precisa daquilo que, de fato, vai ser adequado e bom para ele, Sim. né? Sabendo que o mais importante ele tem, que é uma É família. uma família. É uma família. É Tem até algo amor. que estávamos conversando antes, referente ao casal, né? Então, primeiramente, a gente tem que estar bem em Sim, casal, em sim. comunhão, né? Para poder cuidar bem do filho, Gabriel. e diferenciar é especial ou não, né? Então, Exato. tem que existir Tanto- esse cuidado, sabe? Tanto que eu falo assim, eu não tenho muitos luxos, sabe? O Francisco, ó, ele me trouxe uma simplicidade. Tanto que, ó, eu tenho um brinquinho, é meu brinquinho velho de guerra, só meu talzinho. Nada contra quem usa joias, não é isso. Assim, foi uma experiência que eu Sim. tive Uhum. com o Francisco. Mas eu tenho, assim, meus cuidados. Sim. Ontem fui fazer as unhas, falei, ó... Sim. Vou dar um trato no cabelo, né? Por quê? Porque antes de ser mãe do Gabriel, eu sou esposa do André. Eu tenho que estar bonita, Sim. né? Eu tenho que cuidar, assim. E uma coisa, é muito interessante. Hoje se fala muito questão de casa, né? Muito ruim, como se ficar em casa fosse... eu estou presa em casa, Sim. né? E no luto do Francisco, foi a cozinha que me salvou do meu luto. Fazendo a comida, preparando as coisas. O quanto que eu fui me dedicando. redescobrindo. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai redescobrindo dentro de casa, né? E que a gente não precisa de muito para ser feliz. Não. E isso alimenta o casal, né? Não só o alimento de fato, né? Mas alimenta juntos vocês, né? Você preparando um alimento para ele e tal. Vocês tendo esse momento junto, isso aí E tudo... esse espaço que vocês têm, eu acho que vocês nem alcançam o que é. Mas quanto nós aprendemos com a partilha de outros casais. Sim. Eu lembro que a gente era noivo e a gente escutou de um casal assim, já era casada há muito tempo. E ela falava assim, nós brigamos, viu? Vocês vão brigar. Mas nós nunca dormimos sem nos Sim. reconciliar. Isso é muito E eu legal. nunca esqueci isso. Então a gente às vezes tá bravo um com o outro. Sobra espaço para uma briguinha ainda, Não, né? com várias brigas, gente. Não, várias brigas. A gente discorda. Tem dia que tá de mau humor, você dá uma patada, Sim. sabe? Assim, a gente é Faz gente. parte do dia a dia, né? Foi um dia chato, o outro não tem culpa. Sim. Só que a gente lembra assim, a gente tem um paz e bem. Paz e bem. Aí sabe, aí desmonta. Eu tô com raiva, mas se a pessoa me vem com paz e bem, você tem que baixar as coisas. Tirar a armadura, né? E isso veio de uma partilha. Então, assim, a gente reza muito desde que a Yara contou desse projeto, porque eu imagino que não seja fácil. Não. Porque assim, o bem que vocês fazem, o inferno treme. Sim. Porque hoje a família é muito atacada. É muito atacada. Mas eu falo assim, aguentem firmes. Ainda que sofra, ainda que vai vir muita dificuldade. Mas o espaço que vocês estão dando, fica ali. E da mesma forma que a gente experimenta, que eu deixei lá, desde 2008. 2008 não, 2018. Eu deixei o meu contato lá, eu tive uma história assim, assim, assado. E até hoje, 6 anos depois, mães me procuram. Imagina que essas histórias que vocês estão contando
Deus tem as famílias. Sim. E num dado certo, num tempo certo, as famílias vão ouvir. Sabe? Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu Gente, tempo. e é tão incrível, porque essa frase que a gente tava falando, né? Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor, Jesus assume o controle. Foi um dia que eu liguei pra Mara, eu não lembro nem pra falar sobre o quê. E assim, a conversa foi pra outro lado, e aí já falamos da novena, e aquele dia me trouxe uma paz, a fala da Mari e essa oração que eu tenho ela escrita hoje, né? Na Cara, minha eu acho mesinha muito de legal trabalho. isso, porque no computador da Yara lá, Tá escrito à mão. eu não sabia que era Foi dessa ela. conversa, mas eu vi lá assim, tipo, um caderno de pauta, ela rasgou aqui um pedacinho, escreveu assim. Você vê que foi um negócio. E tá lá, todo dia. Né? Todos os dias eu rezo. Todos os dias Mas- tá lá. Ela abre o computador, tá lá. Mas eu lembro, ela me ligou realmente, era uma coisa profissional. Sim. Não tinha nada a ver com o espiritual. E eu falei assim, Yara, olha, eu tenho vivido a experiência, ainda mais diante da enfermidade do Gabriel, de não ter o controle. Então, ponha nas mãos do Senhor. E aí eu falei, né? Falei, vou te mandar a novena. Me mandou. Mandei a novena do abandono, porque essa novena mudou a minha Uhum. vida. E essa frase, Jesus, eu me abandono ao Senhor, Jesus, assumo o controle. Foi quando, é isso de dar o controle a Deus. Sim. Porque a gente quer ter o controle e de repente Deus fala assim, dá pra mim, que é melhor. Eu sei o que fazer. E Padre Jonas dizia, olha como é interessante. Quando eu era da Canção Nova, o Padre Jonas dizia assim, que nós precisamos ter essas mensagens de Deus à vista, Sim. porque nós somos muito esquecidos. Verdade. Então não é à toa que o Espírito Santo te inspirou para você, porque ele sabia que naquele momento, nessa fase que você vive, você precisa ter o abandono ao Senhor. E eu acho legal, porque toda hora que eu tô lá, a gente tem uma escrivaninha lá, então tem um Trabalho os computador dois aqui. e o da Yara aqui. Então, às vezes, quando eu olho pro lado aqui, aí eu leio. Então, sempre tem essa mensagem, assim, essa oração que eu E eu não como a sabia, gente legal. conheceu a Mari e o André. Um dia a gente na São Camilo e vocês foram lá se dispor para ajudar casais que precisavam de ajuda financeira, educação financeira, de controle. E aquilo eu achei tão incrível. Foi naquilo que a gente conheceu vocês, até antes mesmo da Ana e do Thiago. Ah. Então, vocês com o Gabriel no colo, ele era pequenininho, e vocês se dispõem. Então, assim, além de tudo que vocês já têm, os dois trabalham, os cuidados com o Gabriel, os cuidados com a casa, né, etc. Vocês doarem o tempo para ajudar famílias que precisam de educação financeira. E não só isso, até algo que eu queria falar. Às vezes eu mando no grupo, eu peço para a Mari me mandar todas as campanhas que eles fazem de arrecadação, de alimento, de uma série de coisas para lares e famílias e tudo que precisa. Então, assim, vocês me ensinam mesmo. Mas eu dou, não é fazendo assim, é porque a gente tem que dar a Deus o que é dele, né? Gente, a gente não é bom. É Deus que é bom. É Deus que suscita em nós. Não é hipocrisia, não é falsa humildade. É realmente reconhecer. Porque quem convive com a gente sabe a miséria que a gente é. Mas, assim, essa história do lar de idosos, quando eu passei no concurso, eu fiz uma promessa. Eu falei assim, Jesus, o meu primeiro salário, claro, eu vou tirar ali porque eu preciso comer, Sim. mas eu vou dividir entre um orfanato e um lar de idosos. E aí eu falei para os meus amigos, olha, eu tô indo visitar um lar de idosos, quem quiser doar qualquer coisa, eu vou levar. E aí começou a chegar óleo, comida, cesta básica e tal. Comprei algumas fraldas e fui levar. Quando eu cheguei lá, veio no meu coração assim, você acha que é só hoje, né? Pode organizar para o mês que vem. Eu falei, cara, isso aqui vai dar certo? Gente, isso era 2013. Até hoje, todos os meses nós fazemos campanha de arrecadação. No início a gente... só que assim, Deus é muito interessante, porque eu falava assim, eu levei muita coisa picadinha. Eles são 36 idosos, não adianta. Aí eu conversei com a responsável, falei, não é melhor a gente concentrar um item? Aí nós começamos com fraldas, porque é um item caro. Sim. Depois ela virou pra mim, Mariana, eu tô faltando carne. Foi. A gente precisa dar proteína para os idosos. Então eu falei, então a gente vou arrecadar o dinheiro. E aí arranjei um supermercado lá em Planaltina mesmo. E a gente já se tornou amigo do açougueiro. A gente precisa disso. A gente aqui. precisa disso. Quanto que tá? E ele faz uns preços mais em Sim. conta. E ele entrega lá na Crevin. E os idosos não sabem que somos nós. Não sabem. Não sabem. E vocês fazem as visitas lá.
Agora, depois da pandemia, e com o Gabriel tem ficado mais. Mas nós criamos algo. Tem uma idosa que se tornou nossa amiga, Dona Maria Antônia. Sim. Tanto que ela cobrou já a visita, a gente precisa ir lá visitar a Dona Maria Antônia. Mas o que eu digo? São Francisco é evangélico. Há mais alegria em dar do que receber. Sim. Quando a gente tira de nós, parece assim. E eu digo até na questão da consultoria financeira, eu sempre digo para os casais, porque é incrível. A primeira coisa, e entre católicos, Sim. que a gente atende muito mais católico do que outra denominação, tira um dízimo. E eu falo, gente, deem a Deus o que é dele. Não é uma questão de prosperidade, não. Não significa que vocês não vão ter Sim. dificuldade, não é isso. Mas dá a Deus o que é dele. A gente, todos os perrengues, com todas as dificuldades que a gente tem, a gente sempre mantém o dízimo, né? E passa ali, ó. E normalmente, em alguma dificuldade financeira, da grande maioria das famílias, o que eles cortam primeiro? O dízimo. É, E a gente fala disso. a pessoa fala, vai ter outras pessoas que estão ajudando, deixa eu cuidar de mim primeiro aqui. É. E assim, o dízimo, e aí eu sempre convido. Separou o dízimo, agora vai para caridade, porque a doação não é dízimo. Não é. Não é dízimo. Sim. E eu sempre falo com as pessoas da ajuda da carne, eu falei assim, porque as pessoas quando vêm, começam assim, R$100. Eu falo, amiga, não dá 100. Eu prefiro que você dê 20 todo mês, mas todo mês, do que você dê 100, R$500 e mês que vem você não dá nada. Eles comem todo mês. E Sim. acaba com a previsibilidade do... Mas você acredita que mesmo com essas oscilações, todo mês a gente entrega. E a Crevi uma vez falou assim pra mim, nós já contamos com essa ajuda de vocês. Ou seja, se o mesmo vier... Mas sempre vem. Sim. Deus suscita as pessoas, assim, cada vez vem, assim, eu tenho um grupo X, que é fiel. Tá mais a ponta. E aí o restante meio que oscila, mas assim, todo mês tá lá. Todo mês tá lá. Todo mês tá lá. E acontece essa graça, sabe? Então eu falo assim, só para finalizar, às vezes eu entrava nos lugares e vem gente pedir dinheiro, né? Sim. Uhum. E eu falava assim, mas eu já ajudo. Sim, Eu falo é assim, natural. Eu já ajudo. Não, eu já ajudo. Aí um dia, numa quaresma, Deus me deu uma cacetada. eu entrei, aí o rapaz, compra aqui uma fralda. Eu, já ajudo. Aí saí, larguei ele. Aí veio assim no meu coração. Dá 10 centavos, mas não deixa essa pessoa sair sem nada. Gente, eu voltei lá no rapaz, peguei o pacote, peguei assim. E eu nunca esqueci. Então, assim, um conselho que eu tenho para as pessoas, não deixe as pessoas saírem sem nada. Aí eu comecei a andar com um pacote de creme cracker no carro. Até a gente veio caminhando, a gente encontrou uma venezuelana falei, olha, eu tava com criança, falei, cadê o nosso creme cracker? Porque assim, não deixar as pessoas saírem sem nada, sabe? Uhum. Ou pelo menos uma atenção, assim, de você... Entregar um tempo, sim. né? Olhar no olho, Oi, né? Falar, fica oi. com Deus, bom dia. Mas de ter esse movimento, né? De ser visto. Então, assim, claro, se a gente tem condição de ajudar, teve aquele outro... de ter essa disposição, assim, tá ali para ajudar, Sim. estende a mão. É tão pouco, é tão pouco. E às vezes as pessoas, assim, estão carentes realmente Sim. de uma atenção, de uma conversa. Às vezes não estão necessitando de alguma coisa, Sim. mas eles precisam da atenção. Também de sentir gente, né? Se conversar, dizer, agora eu não tenho, realmente eu não tenho como te dar alguma coisa. Mas depois eu venho aqui e entrego. E eu digo para as pessoas, nós somos muito organizados financeiramente, somos mesmo. Mas quando alguém bate na nossa porta, por qualquer circunstância, nunca ninguém chega assim, eu preciso de dinheiro. Uhum. A gente que vê ali que aquela pessoa Entende. precisa. E a gente ajuda, gente, não faz falta. Não. Não faz falta. É incrível, assim. Vem dinheiro, você fala assim, eu não contava com esse dinheiro aqui. A gente, com o trabalho da consultoria que a gente faz, como o Gabriel adoeceu, a gente deu pausa. Mas eu até, o padre lá da São Camilo uma vez falou para nós, vocês não precisam fazer propaganda. Deus vai pôr as pessoas que precisam. E, de fato, a gente fica quietinho, assim. Do nada, surge uma pessoa. E sabe o mais lindo?
cada um com a sua missão, né? Vocês Sim. com a missão de cuidar das famílias. A gente cuida de uma outra forma, né? Teve uma família que a gente atende lá do Recife. E ela começou super desorganizada financeiramente. Super desorganizada. E a gente foi propondo, ó, tudo é devagarzinho. Você começou a você não se tornou desorganizada de um dia para o outro. Então a gente vai fazer esse passo, né? E era diferente porque a gente sempre faz um plano para um mês. E com ela Deus foi mostrando que o caminho seria mais longo. E o melhor foi escutar dela isso. Pô, Mariana, não é só finanças. É o caminho que Deus usa vocês para trabalhar na nossa vida. Sim. E eu percebo que é isso que nós somos chamados. Cada um encontra uma forma de evangelizar, né? E de cuidar dos E de outros. cuidar. E de cuidar, porque Não são só números, detalhes, São a pessoas. receita, Nós- despesa. nós É a precisamos pessoa, né? voltar a olhar o ser humano como pessoa. Sim. Você é uma pessoa. Você tem uma dignidade, você tem uma história, Sim. né? E cuidar dessa pessoa. Então, assim, é isso, gente. É um pouquinho da nossa Nossa, eu história. aprendo muito com vocês, assim. É engraçado, a gente vai conversando, o nosso tempo aqui realmente chegou, mas dá vontade de ficar conversando o dia Sim. inteiro, né? Porque a conversa vai desenrolando, vai E teremos passando. muitas oportunidades, né? Eu falo que Deus está dando cada presente pra gente, assim, porque cada casal que vem, a gente começa a rezar pelo casal. E começa a ser, eu falei com o Sérgio, que às vezes a gente quer colocar todo mundo lá em casa, então... Mas por quê? Porque eu acho que a gente tem que se ajudar, né? Eu acho que a gente tem que ser esteio, a gente tem que ser força para outras famílias. Então, isso deixa a gente muito feliz, né? E a gente tem que cuidar das famílias, Sim. né? Sim, sim, é o que a gente tem de mais precioso, né? Deus ama as famílias, o inferno treme quando a gente está fortalecendo família, então a gente tem que enfrentar isso mesmo. E agradecer demais vocês, a disponibilidade, vocês estarem aqui abertos, contando um pouco da história de vocês para outros casais, fortalecendo, trazendo esse exemplo de vida, do Provida, né? O quanto as crianças especiais são especiais, de fato, para a gente. Isso é um Aquele plus. sorrisão ali é muito legal, muito bom. Então, assim, obrigado, vocês estarão nas nossas orações, com certeza. Espero que a gente também possa participar das orações de vocês. A gente certeza. reza porque a gente sabe, desde que a Yara falou desse Aqui projeto. é só uma lembrancinha, né? Obrigada. Pra Obrigado. quando vocês Obrigada forem mesmo. tomar um cafezinho, um chazinho de vocês E aí, a gente Com gosta. açúcar e sem açúcar. Sim. sem açúcar, né? É os opostos, né? Então, que Deus abençoe vocês. Agora eu quero ver um jeito da gente mostrar esse carinha aqui. Agora a gente vai mostrar para vocês nosso convidado de honra. Muitas das vezes que a gente olhou pro lado aqui é porque ele estava sorrindo pra gente, então foi muito especial, fez ainda mais Especial especial o nosso encontro. esse. Vai lá, Gabriel. Eu Dá o sou seu o sorrisão. Gabriel. Cadê o sorriso? Eu sou o Gabriel, gente. Olha aqui, olha o sorriso. É isso. Ele tá gostando. Era esse sorriso que a gente tava vendo o tempo todo, Essa paz, né? né? Ó, Essa paz. Cadê? Ele adorou o microfone, né? Olha aí. E que, Ai. como a Mari disse, né? Mas aí, Que o Gabriel, assim como o Francisco, opa. mostre para os pais, né? O quão especial essas crianças são. Deixem-as vir ao mundo. É isso que Deus pede. Sim, com a graça de Deus. Amém. Obrigada, Gabriel. Sim. Tchau. Cadê o sorrisão? Aqui vou te ir, ó. É isso, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada a Nós vocês, obrigada pelo agradecemos, presente, pela presença e pelo espaço. É bom contar a história dessas crianças. Com certeza. Elas fazem um mundo melhor. E vamos chegar a mais e mais famílias aí. Então, quem já está até aqui, não esqueça de curtir, de compartilhar, de mandar para aquele casal, né, compartilhar a história aqui, né, da Mari, do André, do Francisco e do Gabriel, com outras famílias também. E é isso. Obrigada. Paz e bem. obrigado. Paz e bem.